Olá, alunos do Portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? Nessa videoaula abordaremos um assunto que ainda causa certa confusão na cabeça de muitas pessoas. Falaremos sobre a seleção natural. É muito comum ouvirmos frases como tal espécie sobreviveu porque se adaptou às mudanças, ou ainda, essa espécie possui a asa dessa forma porque assim poderia sobreviver em seu habitat. Na verdade, é muito comum os alunos definirem seleção natural usando palavras que trazem outro conceito extremamente diferente, oposto à seleção natural. É comum trazermos em nossa mente o conceito de Lamarck. Vocês se lembram da teoria do uso e desuso e da transmissão das características adquiridas? O fato é que hoje sabemos que os conceitos estudados por Lamarck não são aplicáveis. A seleção natural, que foi proposta por Charles Darwin, tem a ver com evolução. Costumamos associar essa palavra com algo que está mudando, transformando-se. Não tem como falarmos em evolução e não nos lembrarmos dessa imagem, ou pelo menos algo que se pareça com isso. Com essa imagem, podemos pensar que, de alguma forma, os macacos se transformaram nos humanos que hoje conhecemos. Pois é, apesar desse processo ter ocorrido ao longo do tempo e algumas mutações terem se acumulado nesse período, isso não é bem um processo ativo. A evolução não é ativa. O ancestral, podemos dizer aqui o macaco, não decidiu simplesmente de uma hora para outra adquirir características que ele considerava melhores. Uma espécie não passa a apresentar uma característica simplesmente porque ela considera importante ou porque quer. Todas as espécies apresentam variabilidade. Você sabe o que isso significa? Vamos pensar em nós, seres humanos. Veja como cada um de nós tem suas características próprias. Apesar de sermos todos da espécie Homo sapiens, cada um de nós tem suas particularidades. É aí que entra a seleção natural. Quando o meio, ou seja, os fatores ambientais, estão de alguma forma selecionando uma característica em detrimento de outra, costumamos dizer que está ocorrendo uma seleção de determinada variação. Para ilustrar isso que acabei de falar, vamos apresentar agora um exemplo mais que clássico sobre seleção natural. É o caso de uma população específica de mariposas que habitavam a Inglaterra na época da Revolução Inglesa pré-industrial. Como toda a população, essa espécie apresenta variação de coloração, sendo que as mariposas com pigmento branco acinzentado eram mais comuns que os indivíduos escuros. Com a Revolução Industrial e, consequentemente, com o aumento da emissão de poluentes atmosféricos, os troncos das árvores dessa região tornaram-se escuros, devido à impregnação da fuligem. Essa modificação da coloração do ambiente fez com que os pássaros passassem a enxergar mais facilmente as mariposas brancas acinzentadas que estavam pousadas nos troncos, por exemplo, já que elas se destacavam na paisagem. Elas tornaram-se então presas fáceis para os pássaros. Consequentemente, as mariposas escuras tornaram-se as mais frequentes na população, pois se camuflavam melhor na paisagem, garantindo a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dessa variabilidade. As mariposas claras eram capturadas antes mesmo de atingirem a fase reprodutiva ou durante a reprodução, o que diminuía o número de descendentes das mariposas claras. Prestem bem atenção, nenhuma mariposa clara se transformou em uma mariposa escura. As mariposas claras apenas se reproduziram menos que as escuras e por isso se tornaram minoria. Vamos usar agora outro exemplo comum do nosso dia a dia. Você deve ter ouvido alguma vez alguém falando algo parecido como: não podemos tomar antibióticos em excesso e sem necessidade porque eles causam o surgimento das superbactérias. Você já ouviu isso, não é? Pois então, na verdade, essa frase está bem incorreta quando pensamos em seleção natural. Vamos lá. Para você entender bem o que acontece nesse caso, vamos esquematizar aqui rapidamente umas bactérias. Os antibióticos atuam diretamente nessas bactérias, matando-as. O que acontece quando as pessoas fazem uso indiscriminado de antibióticos é que elas estão selecionando as bactérias resistentes. Para deixar bem claro, vamos redesenhar isso tudo. Vamos supor que em nosso corpo exista uma população imensa dessas bactérias aqui. Assim como em qualquer população, existe variabilidade entre essas bactérias, que pode ser decorrente de uma mutação, por exemplo. Quando usamos antibióticos sem necessidade, o que esse antibiótico vai fazer? Ele vai ser capaz de matar a grande maioria das bactérias, afinal, ele foi desenvolvido exatamente para isso. Só que quando o antibiótico mata a grande maioria das bactérias, as bactérias que apresentam variabilidade, que as tornam mais resistentes, podem se multiplicar muito mais ativamente, pois não existe mais competição entre essas bactérias.
Todo o nosso organismo está ali, livre para elas. O ambiente foi modificado de forma que favoreceu a reprodução dessa bactéria. O que vai acontecer então é que o antibiótico, que antes era capaz de livrar a pessoa da doença, não tem mais função. Afinal, essa bactéria é resistente a esse antibiótico. Aí o médico vai receitar outro antibiótico, que pode selecionar outra variação de bactéria e assim sucessivamente. Até que chega um momento que temos o que conhecemos como superbactéria, que é a bactéria que apresenta resistência a todos os antibióticos que hoje conhecemos e por isso somos incapazes de eliminá-la. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse assunto e outras matérias correlacionadas, leia também as páginas de conteúdo existentes no menu Genética e Evolução no portal ClickIdeia. Dentro desse módulo, temos um submódulo voltado apenas para a evolução. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima videoaula.